Que fazer? Vladimir Ilyich Lenin. 5. Plano de um jornal político para toda a Rússia. A maior falha do Iskra neste aspecto, escreve B. Krishevsky, RD, número 10, página 30, imputando-nos a tendência a converter a teoria em doutrina morta, isolando-a da prática, é o seu plano de uma organização de todo o partido, isto é, o artigo Por onde começar. E Martynov faz coro com ele, declarando que a tendência do Iskra a minimizar a importância da marcha ascendente da cinzenta luta cotidiana, em comparação com a propaganda de ideias brilhantes e acabadas, foi coroada com o plano de organização do partido, plano que nos é oferecido no número 4, no artigo Por onde começar. Ibidem, página 61. Finalmente, há pouco juntou-se ao número dos indignados contra este plano, tem a intenção de exprimir a ironia que o acolhe, Elina Bezdin, que num folheto que acabamos de receber, em vésperas da Revolução, editado pelo Grupo Revolucionário Socialista Svoboda, que já conhecemos, declara que falar neste momento de uma organização cujos fios nasçam de um jornal para toda a Rússia é produzir ideias de gabinete e trabalho de gabinete, página 126, é dar provas de literatismo, etc. Não pode surpreender-nos a coincidência do nosso terrorista com os defensores da marcha ascendente da cinzenta luta cotidiana, pois já vimos nos capítulos sobre a política e sobre a organização as raízes desta afinidade. Mas devemos observar desde já que Elina Bezdin, e só ele, procurou honestamente penetrar na linha do pensamento do artigo que lhe desagradou, procurou dar-lhe uma resposta a fundo, enquanto Rabdelo nada disse em essência e apenas tentou embrulhar a questão, amontoando indignas saídas demagógicas. E por mais desagradável que seja, é preciso perder tempo para limpar previamente os estábulos de Álgias. Quem se ofendeu com o artigo Por onde começar? 2. Vamos fazer um ramalhete com as expressões e exclamações com que a Rabdielo se lança contra nós. Não é um jornal que pode criar a organização do partido, mas precisamente o contrário, um jornal que se encontra acima do partido, fora do seu controle e que não dependa dele por ter a sua própria rede de agentes. Por obra de que milagre esqueceu o Iskra as organizações sociais democratas, já existentes de fato do partido a que ele próprio pertence? Pessoas que possuem firmes princípios e um plano correspondente são também os reguladores supremos da luta real do partido, ao qual ditam a execução do seu plano. O plano relega as nossas organizações, reais e vitais, para o reino das sombras e quer dar vida a uma fantástica rede de agentes. Se o plano do Iskra fosse levado à prática, apagaria completamente as marcas do Partido Operário Social Democrata da Rússia, que se vem formando no nosso país. Um órgão de propaganda subtrai-se ao controle e converte-se em legislador absoluto de toda a luta revolucionária prática. Que atitude deve tomar o nosso partido face à sua submissão total a uma redação autônoma? Etc, etc. O conteúdo e o teor destas citações, como vê o leitor, mostram que a Rabdielo se sente ofendida. Não é em si própria, porém, que se sente ofendida, mas pelas organizações e comitês do nosso partido que o Iskra quer relegar, segundo pretende o dito órgão, para o reino das sombras e até apagar as suas marcas. Que horror, imaginem! Mas há uma coisa estranha. O artigo Por onde começar apareceu em maio de 1901 e os artigos da Rabdielo em setembro de 1901. Agora estamos já em meados de janeiro de 1902. Durante estes 5 meses, tanto antes quanto depois de setembro, nem um só comitê, nem uma só organização do partido protestou formalmente contra este monstro que quer reledar os comitês e organizações para o reino das sombras. E há que fazer constar que durante este período apareceram quer no Iskra, quer em numerosas outras publicações, locais e não locais, dezenas e centenas de comunicações de todos os confins da Rússia. Como pôde acontecer que as organizações que se quer relegar para o reino das sombras não se tenham apercebido disso e não se tenham sentido ofendidas e que, em contrapartida, se tenha ofendido uma terceira pessoa? Isto sucedeu porque os comitês e as restantes organizações estão ocupados por um trabalho autêntico e não a brincar a democracia. Os comitês leram o artigo Por onde começar, viram nele uma tentativa de elaborar certo plano de organização para que possa iniciar-se a sua
sua estruturação por toda parte, e tendo-se apercebido perfeitamente que nenhuma de todas essas partes pensará em iniciar a estruturação antes de se convencer de sua necessidade e do plano arquitetônico é justo, naturalmente não pensaram em se ofender com a terrível ousadia dos que disseram no Iskra, dada a urgência da questão, decidimos, por nosso lado, submeter à atenção dos camaradas um esboço do plano que desenvolveremos em pormenor em uma brochura cuja impressão está sendo preparada. Parece possível que não se compreenda, se é que se adota uma atitude honesta em relação a este problema, que os camaradas, aceitando o plano proposto à sua atenção, não o executarão por subordinação, mas por estarem convencidos de que é necessário para a nossa obra comum, e que, caso não o aceitem, o esboço, uma palavra tão pretensiosa, não é verdade, não passará de um simples esboço. Não será demagogia arremeter contra o esboço do plano, não só demolindo-o e aconselhando os camaradas a rejeitá-lo, mas ainda instigando pessoas pouco experientes no trabalho revolucionário contra os autores do esboço pelo simples fato de estes se atreverem a legislar, a agir como reguladores supremos, isto é, porque eles se atrevem a propor um esboço do plano? Pode o nosso partido desenvolver-se e andar para frente se uma tentativa de elevar os militantes locais para que tenham ideias, tarefas, planos, etc., mais amplas, tropeçar não só com a objeção de que essas ideias são incorretas, mas também com um sentimento de ofensa pelo fato de se querer elevar esses militantes? Porque também Eli Nadezhdini demoliu o nosso plano, mas não se rebaixou a semelhante demagogia que já não pode ser explicada apenas pela candura ou pelo caráter primitivo das concepções políticas. Repudiou decididamente e desde o início a acusação de fiscalizar o partido. Por esta razão, podemos e devemos responder a fundo à crítica que Nadezhdini faz ao plano, enquanto a Rabdielo só se pode responder com o desprezo. Mas desprezar um autor que se rebaixa ao ponto de gritar sobre autocracia e subordinação não nos dispensa do dever de desfazer a confusão perante a qual estas pessoas colocam o leitor. E aqui podemos mostrar a todos com toda a clareza que valor têm as frases habituais sobre ampla democracia. Acusam-nos de esquecer os comitês, de querer ou tentar relegá-los para o reino das sombras, etc. Como responder a estas acusações quando, por razões de secretismo, não podemos expor ao leitor quase nenhum fato real de nossas relações efetivas com os comitês? Os que lançam uma acusação tão ousada, capaz de irritar a multidão, têm sobre nós a vantagem da sua desfaçatez, do seu desprezo pelos deveres do revolucionário, que oculta cuidadosamente aos olhos do mundo as relações ou ligações que tem, que estabelece ou procura estabelecer. Naturalmente, renunciamos de uma vez por todas a competir com pessoas deste quilate no campo da democracia. Quanto ao leitor não iniciado em todos os assuntos do partido, o único meio de cumprir nosso dever para com ele é expor não o que existe e o que se encontra em Verdém, 4, mas uma pequena parte do que se passou e do que se pode falar porque pertence ao passado. O Bund faz alusão à nossa impostura. A União no exterior acusa-nos de tentar apagar as marcas do partido. Um momento, senhores. Ficarão totalmente satisfeitos quando expusermos ao público 4 fatos do passado. Primeiro fato. Membros de uma das uniões de luta que tiveram uma participação direta na formação do nosso partido e no envio de um delegado ao Congresso que o fundou, entram em acordo com um dos membros do grupo do Iskra para fundar uma biblioteca operária especial com o objetivo de atender às necessidades de todo o movimento. Não se consegue fundar a biblioteca operária e as brochuras escritas para ela, tarefas dos sociais-democratas russos e a nova lei das fábricas, vão parar por caminhos indiretos e através de terceiras pessoas para o exterior onde são publicadas. Segundo fato, os membros do Comitê Central do Bund dirigem-se a um dos membros do grupo do Iskra para organizar em conjunto o que então o Bund chamava de uma laboratório de literatura, indicando que se não se conseguisse levar à prática o projeto, nosso movimento poderia vir a sofrer um sério retrocesso. O resultado destas conversas foi a brochura A Causa Operária na Rússia. Terceiro facto. O Comitê Central do Bund, por intermédio de uma pequena cidade de província, dirige-se a um dos membros do grupo do Iskra, propondo-lhe que se encarregue da direção do Rabotchaya Gazeta, que devia retomar a sua publicação, e obtém imediatamente a sua concordância.
Mais tarde, modifica a proposta. Trata-se apenas de colaborar, devido a uma nova composição da redação. Claro que também se concorda com isto. Enviam-se os artigos que se conseguiu conservar. O nosso programa, protestando diretamente contra a Bernsteiniada, contra a viragem da literatura legal e do Rabochaya Misl, a nossa tarefa imediata, a organização de um órgão do partido que apareça com regularidade e estreitamente ligado a todos os grupos locais, os defeitos do trabalho artesanal, imperante, um problema vital, analisando a objeção de que se deveria, em primeiro lugar, desenvolver a atividade dos grupos locais antes de dar início à organização de um órgão comum, insistindo na importância primordial da organização revolucionária, na necessidade de elevar a organização, a disciplina e a técnica da conspiração ao mais alto grau de perfeição. A proposta para retomar a publicação do Rabochaya Gazeta não se chega a realizar e os artigos ficam por publicar. Quarto facto. Um membro do comitê organizador do 2º Congresso Ordinário do nosso partido comunica a um dos membros do grupo do Iskra o programa do Congresso e apresenta a candidatura desse grupo para a relação do Rabochaya Gazeta, que devia retomar a sua publicação. Esta diligência, por assim dizer, preliminar, é depois sancionada tanto pelo comitê a que a referida pessoa pertencia, como pelo Comitê Central do Bund. O grupo do Iskra é informado do local e data do congresso, mas o grupo, não tendo por determinados motivos a certeza de poder enviar um delegado a este congresso, redige também um relatório escrito para o mesmo. No referido relatório, defende-se a ideia de que apenas com a eleição de um comitê central, longe de se resolver o problema da unificação no momento de completa fragmentação como o atual, corremos, pelo contrário, o risco de comprometer a grande ideia da criação do partido, no caso de se verificar novamente uma rápida e completa vaga de prisões, coisa mais do que provável quando reina a falta de secretismo, de que, por isso, se devia começar por convidar todos os comitês e todas as demais organizações a apoiar o órgão comum quando reiniciasse a sua publicação, órgão que realmente vincularia todos os comitês através de uma ligação efetiva e prepararia realmente um grupo de dirigentes de todo o movimento. E depois, os comitês e o partido poderiam já facilmente transformar este grupo criado pelos comitês num comitê central, quando esse grupo se tivesse desenvolvido e fortalecido. O Congresso, porém, não se pôde reunir devido a uma série de detenções e, por razões conspirativas, destruiu-se o relatório que só alguns camaradas, entre eles os delegados de um comitê, tiveram ocasião de ler. Julgue agora o leitor por si mesmo o caráter de métodos como a alusão do Bunda, uma impostura, ou o argumento da Rabdielo, que pretende que queremos relegar os comitês para o reino das sombras, substituir uma organização do partido por uma organização para a difusão das ideias de um só jornal. Sim, precisamente perante os comitês, depois de inúmeros convites feitos por eles, apresentamos relatórios sobre a necessidade de se adotar um determinado plano de trabalho comum. E precisamente para a organização do partido, elaboramos esse plano nos nossos artigos enviados ao Rabochaya Gazeta e no relatório para o Congresso do Partido, e repetimos que o fizemos a convite de pessoas que ocupavam no partido uma posição tão influente que tomavam a iniciativa de o reconstruir, de facto. E só quando fracassaram as duas tentativas que a organização do partido em conjunto conosco fez de reiniciar oficialmente a publicação do órgão central do partido, julgamos que era nosso dever iniludível apresentar um órgão não oficial, a fim de que à terceira tentativa os camaradas vissem já alguns resultados da experiência e não meras conjecturas. Agora, todos podem já observar certos resultados dessa experiência e todos os camaradas podem julgar se compreendemos a certo qual era o nosso dever e a opinião que merecem pessoas que, despeitadas por termos mostrado a uns a sua inconsequência em relação à questão nacional e a outros a inadmissibilidade das suas vacilações sem princípios, procuram induzir em erro as pessoas que desconhecem o passado mais recente. Pode um jornal ser um organizador coletivo? A chave do artigo Por onde começar é pôr precisamente esta questão e resolvê-la pela afirmativa. A única pessoa que, pelo que conhecemos, tentou analisar a questão quanto ao fundo e provar a necessidade de a resolver de modo negativo foi El Nadejdin, cujos argumentos reproduzimos na íntegra. Muito nos agrada que o Iskra, número 4, coloque a questão da necessidade de um jornal para toda a Rússia. Mas não podemos de maneira alguma estar de acordo que esta maneira de pôr o problema corresponda ao título do artigo Por onde começar.
É sem dúvida um dos assuntos de extrema importância, mas não é com isso, nem com toda uma série de panfletos populares, nem com uma montanha de proclamações que se podem criar os fundamentos de uma organização de combate para um momento revolucionário. É indispensável começar a formar fortes organizações políticas locais. Não as temos. O nosso trabalho desenvolveu-se sobretudo entre os operários cultos, enquanto as massas travavam quase exclusivamente a luta económica. Se não se educam fortes organizações políticas locais, não terá valor o melhor jornal destinado a toda a Rússia. Completamente justo. Mas trata-se precisamente de que não existe outro meio para educar fortes organizações políticas senão um jornal para toda a Rússia. O autor não notou a declaração mais importante do Iskra, feita antes de passar a expor o seu plano. A declaração de que era necessário apelar para a formação de uma organização revolucionária capaz de unir todas as forças e de dirigir o movimento não só de uma maneira nominal, mas na realidade, quer dizer, capaz de estar sempre disposta a apoiar todo o protesto e toda a explosão, aproveitando-os para multiplicar e robustecer as forças de combate aptas para a batalha. Mas agora, depois de fevereiro e março, todos estarão em princípio de acordo com isso, continua o Iskra, e o que nós precisamos não é de resolver o problema em princípio, mas sim na prática. É necessário estabelecer imediatamente um plano determinado para a construção, para que todos, agora mesmo, e de todos os lados, iniciem a construção. E eis aqui que nos arrastam mais uma vez da resolução prática do problema para trás, a uma verdade em princípio justa, incontestável, grande, mas completamente insuficiente, completamente incompreensível para as grandes massas trabalhadoras, para a educação de fortes organizações políticas. Mas não é disso que se trata, respeitável autor, mas de como, precisamente, é que educar e educar com êxito. Não é verdade que o nosso trabalho se desenvolveu sobretudo entre os operários cultos, enquanto as massas travavam quase exclusivamente a luta económica. Sob esta forma, a tese desvia-se para a tendência habitual no Svoboda e radicalmente errada de opor os operários cultos à massa, pois nestes últimos anos também os operários cultos do nosso país travaram quase exclusivamente a luta económica. Isto por um lado. Por outro, tampouco as massas não aprenderão jamais a travar a luta política enquanto nós não ajudarmos a formação dos dirigentes para esta luta, procedentes tanto dos operários cultos como dos intelectuais, e estes podem formar-se exclusivamente iniciando-se na apreciação sistemática e cotidiana de todos os aspectos da nossa vida política, de todas as tentativas de protesto e de luta das diferentes classes e por diferentes motivos. Por isso, falar de educar organizações políticas e, ao mesmo tempo, opor o trabalho de papelada de um jornal político ao trabalho político vivo no plano local é simplesmente ridículo. Mas o Iskra adapta precisamente o seu plano de um jornal ao plano de criar uma preparação combativa que possa apoiar tanto o movimento de desempregados, um levantamento de camponeses, como o descontentamento dos zemstos, a indignação da população contra os bachibuzuques tsaristas cheios de soberba, etc. Além disso, qualquer pessoa familiarizada com o movimento sabe muito bem que a imensa maioria das organizações locais nem sequer pensa nisso, que muitas das perspectivas aqui esboçadas de um trabalho político vivo não foram aplicadas na prática nenhuma vez por nenhuma organização, que a tentativa de chamar a atenção para o recrudescimento do descontentamento e de protestos entre os intelectuais dos zemstos origina um sentimento de confusão e perplexidade tanto em Nadezhdin como nos economistas, ver a carta no número 12 do Iskra, como em muitos militantes práticos. Nestas condições, pode-se unicamente começar por incitar as pessoas a pensar em tudo isto, a resumir e sintetizar todo e cada um dos indícios de efervescência e de atividade de luta. Em momentos assim, em que se rebaixa a importância das tarefas social-democratas, o trabalho político ativo só pode iniciar-se exclusivamente por uma agitação política viva, coisa impossível sem um jornal para toda a Rússia, que apareça frequente e se difunda com regularidade. Aqueles que consideram o plano do Iskra como uma manifestação de literatismo não compreenderam de modo algum a própria essência do plano, tomando como fim o que se propõe como meio mais adequado para o momento presente. Esta gente não se deu ao trabalho de refletir sobre duas comparações que ilustram claramente o plano proposto. A organização de um jornal político para toda a Rússia, escrevia-se no Iskra, deve ser o fio fundamental, seguindo o qual podemos invariavelmente desenvolver, aprofundar e alargar esta organização, isto é, a organização revolucionária sempre disposta a apoiar todo o protesto e toda a explosão.
Façam o favor de nos dizer, quando os pedreiros colocam em diferentes pontos as pedras de um edifício enorme e sem precedentes, será um trabalho de papelada esticar um fio que os ajuda a encontrar o lugar justo para as pedras, que lhes indica a finalidade da obra comum, que lhes permite colocar não só cada pedra, mas mesmo cada bocado de pedra, que ao somar-se aos precedentes e aos seguintes, formará a linha acabada e total? E não vivemos nós, por acaso, um momento desta índole na nossa vida de partido, quando temos pedras e pedreiros, mas nos falta precisamente o fio, visível a todos e pelo qual todos se podem guiar? Não importa que gritem que, ao esticarmos o fio, o que queremos é mandar. Se assim fosse, senhores, poríamos Rabot by a Gazeta número 3, em vez de Iskra número 1, como nos propuseram alguns camaradas, e como teríamos pleno direito de fazer depois dos acontecimentos atrás relatados. Mas não o fizemos. Queríamos ter as mãos livres para desenvolver uma luta intransigente contra todo tipo de pseudo-sociais-democratas. Queríamos que o nosso fio, se está justamente esticado, fosse respeitado pela sua justeza, e não por ter sido esticado por um órgão oficial. A questão de unificar as atividades locais em órgãos centrais move-se num círculo vicioso, diz-nos sentenciosamente Elina Deisgen. A unificação requer homogeneidade de elementos, e esta homogeneidade não pode ser criada senão por um aglutinador. Mas este aglutinador só pode aparecer como produto de fortes organizações locais que, neste momento, não se distinguem de maneira alguma pela sua homogeneidade. Verdade tão respeitável e tão incontestável como a de que é necessário educar fortes organizações políticas, e não menos estéril do que esta. Toda a questão se move num círculo vicioso, pois toda a vida política é uma cadeia sem fim composta de uma série infinita de elos. Toda a arte de um político consiste precisamente em encontrar e agarrar-se com força precisamente no elozito que menos lhe possa ser arrancado das mãos, que seja o mais importante num dado momento e que melhor garanta ao seu possuidor a posse de toda a cadeia. Se tivéssemos um destacamento de pedreiros experimentados que trabalhassem de modo tão harmônico que, mesmo sem o fio, pudessem colocar as pedras precisamente onde é necessário, falando abstratamente, isto não é de modo algum impossível, poderíamos talvez agarrarmos-nos a um outro elo. Mas a infelicidade consiste precisamente em ainda termos necessidade de pedreiros e de pedreiros que trabalhem de modo tão harmônico, em que as pedras sejam colocadas frequentemente ao acaso, sem serem alinhadas pelo fio comum, de forma tão desordenada que o inimigo as dispersa com um sopro como se fossem grãos de areia e não pedras. Outra comparação: o jornal não é apenas um propagandista coletivo e um agitador coletivo, mas também um organizador coletivo. Neste último sentido, pode ser comparado aos andaimes que se levantam ao redor de um edifício em construção, marcando-lhe os contornos, facilitando as comunicações entre os construtores, ajudando-os a repartir entre si o trabalho e a observarem os resultados gerais alcançados pelo trabalho organizado. Isto faz pensar, não é verdade, no literato, no homem de gabinete, exagerando a importância do seu papel. Os andaimes não são imprescindíveis para a própria casa, são feitos com material de baixa qualidade, são utilizados durante um período relativamente curto e lançados ao fogo uma vez terminado o edifício, ainda que apenas nas suas grandes linhas. No que diz respeito à construção de organizações revolucionárias, a experiência mostra que se podem por vezes construir 100 andaimes, recordai a década de 70. Mas agora não podemos nem sequer imaginar a possibilidade de construir o edifício de que temos necessidade. Na Deisgen não está de acordo com isto e diz: o Iskra crê que em torno desse jornal, no trabalho para ele, se concentrará o povo, se organizará. Mas como lhe é muito mais fácil concentrar-se e organizar-se em torno de um trabalho mais concreto? Claro, mais fácil concentrar-se e organizar-se em torno de um trabalho mais concreto. Um provérbio russo diz: não cuspas no poço, que da sua água terás de beber. Mas há pessoas que não se importam de beber de um poço em cuja água já se cuspiu. Em nome deste caráter mais concreto, quantas infâmias não disseram e escreveram os nossos notáveis críticos legais do marxismo e os admiradores ilegais do Rabotchaya Amish.
Até que ponto está todo o nosso movimento abafado pela nossa estreiteza de vistas, pela nossa falta de iniciativa e pela nossa timidez, justificada com os argumentos tradicionais, muito mais fácil em torno de um trabalho mais concreto. E na Desjin, que se considera dotado de um sentido especial da vida, que condena com singular severidade os homens de gabinete, que imputa ao Iskra, com pretensões de sagacidade, a debilidade de ver o economismo em toda parte, que imagina estar muito acima desta divisão em ortodoxos e críticos, não nota que com seus argumentos favorece a estreiteza de vistas que o indigna, e bebe a água do posto em que mais se cuspiu. Sim, não basta a indignação mais sincera contra a estreiteza de vistas, o desejo mais ardente de elevar as pessoas que se curvam perante ela, se o que se indigna anda à deriva, sem velas e sem leme, e se, tão espontaneamente como os revolucionários da década de 70, se aferra ao terror excitante, ao terror agrário, ao toque a rebate, etc. Vede em que consiste esse algo mais concreto, em torno do qual, pensa ele, será muito mais fácil concentrar-se e organizar-se. 1. Jornais locais. 2. Preparação de manifestações. 3. Trabalho entre os desempregados. Ao primeiro olhar, se vê que todas estas coisas são tomadas completamente ao acaso, unicamente para se dizer alguma coisa, porque qualquer que seja a forma com que forem consideradas, seria uma total incongruência encontrar nelas o quer que seja de especialmente capaz de concentrar e organizar. E o próprio Nadez-Din diz algumas páginas mais à frente: já é tempo de deixar claramente assento um fato. Na base faz-se um trabalho extremamente mesquinho. Os comitês não fazem 1/10 do que poderiam fazer. Os centros de unificação que temos atualmente são uma ficção, burocracia revolucionária, promoção recíproca a general, e assim continuarão as coisas enquanto não se desenvolverem fortes organizações locais. Não há dúvida que estas palavras, ao mesmo tempo que exageros, encerram muitas e amargas verdades. E será que Nadez-Din não vê a ligação que existe entre o trabalho mesquinho na base e o estreito horizonte dos militantes, o reduzido alcance das suas atividades, coisas inevitáveis dada a pouca preparação dos militantes confinados nos limites das organizações locais? Terá Nadez-Din, tal como o autor do artigo sobre organização, publicado no Svoboda, esquecido que a passagem a uma ampla imprensa local, desde 1898, foi acompanhada de uma intensificação especial do economismo e do trabalho artesanal? Além disso, mesmo que fosse possível uma organização mais ou menos satisfatória de uma abundante imprensa local, e já demonstramos mais atrás que, salvo casos muito excepcionais, isto era impossível, mesmo nesse caso, os órgãos locais tampouco poderiam concentrar e organizar todas as forças dos revolucionários para uma ofensiva geral contra a autocracia, para dirigir a luta única. Não esqueçais que aqui só se trata do alcance concentrador, organizador do jornal, e poderíamos fazer a Nadez-Din, defensor da fragmentação, a mesma pergunta irônica que ele faz. Será que herdamos de qualquer parte uma força de 200.000 organizadores revolucionários? Prossigamos. Não se pode contrapor a preparação de manifestações ao plano do Iskra, pela simples razão de este plano dizer precisamente que as manifestações mais amplas são um dos seus fins, mas do que se trata é de escolher o meio prático. Aqui, mais uma vez, Nadez-Din se enredou, não vendo que só um exército já concentrado e organizado pode preparar, que até agora, na imensa maioria dos casos, têm sido completamente espontâneas, manifestações, e que o que precisamente não sabemos é concentrar e organizar. Trabalho entre os desempregados. Sempre a mesma confusão, porque isso também representa uma das ações militares de um exército mobilizado, e não um plano para mobilizar esse exército. O caso seguinte demonstra até que ponto Nadez-Din subestima também nesse sentido o prejuízo que nos causa a fragmentação, a falta entre nós de uma força de 200.000 organizadores revolucionários. Muitos censuram, e Nadez-Din entre eles, o Iskra pela parcimônia de notícias sobre o desemprego, pelo caráter casual das crônicas sobre os fenômenos mais habituais da vida rural.
É uma censura merecida, mas o Iskra é culpado sem ter culpa. Nós procuramos esticar um fio também através da aldeia, mas no campo quase não há pedreiros e há forçosamente que encorajar todo aquele que nos comunique mesmo os fatos mais habituais, na esperança de que isto multiplicará o número de colaboradores neste terreno e nos ensinará a todos a escolher finalmente os fatos realmente relevantes. Mas há tão pouco material de ensino que, se não o sintetizamos à escala de toda a Rússia, não há absolutamente nada que aprender. Não há dúvida que um homem que tenha, mesmo que aproximadamente as aptidões de agitador e o conhecimento da vida dos vagabundos que observamos em Nadezhdin, poderia, com a agitação entre os desempregados, prestar inestimáveis serviços ao movimento. Mas um homem desta índole enterraria seu talento se não tivesse o cuidado de manter todos os camaradas russos a par de todos os pormenores de sua atuação, para servir de ensino e exemplo às pessoas que, na imensa maioria, não sabem ainda iniciar este novo trabalho. Todos, sem exceção, falam hoje da importância da unificação, da necessidade de concentrar e organizar. Mas a maior parte das vezes não tem uma noção exata de por onde começar e de como realizar esta unificação. Todos estarão certamente de acordo em que, se unificássemos os círculos isolados, digamos de bairro, de uma cidade, seriam necessários para isso organismos comuns. Isto é, não só a denominação comum de união, mas um trabalho realmente comum. Um intercâmbio de materiais, de experiência, de forças, uma distribuição de funções, não já só por bairros, mas segundo as especialidades de todo o trabalho urbano. Todos estarão de acordo em que um sólido aparelho conspirativo não cobrirá os seus gastos, se é que se pode utilizar uma expressão comercial, com os recursos, subentende-se que tanto materiais como pessoais, de um único bairro, e que o talento de um especialista não se poderá desenvolver num campo de ação tão reduzido. O mesmo se poderá dizer, entretanto, também da união de várias cidades, porque, como mostrou a história do nosso movimento social-democrata, mesmo o campo de ação de uma localidade isolada se mostra e já se mostrou enormemente estreito. Provamo-lo mais atrás pormenorizadamente com o exemplo da agitação política e do trabalho de organização. É necessário, é incondicionalmente necessário, antes de mais, alargar este campo de ação, criar uma ligação efetiva de união entre as cidades, com base num trabalho regular e comum, porque o fracionamento deprime as pessoas que estão metidas num buraco, expressão do autor de uma carta dirigida ao Iskra, sem saber o que se passa no mundo, com quem tem de aprender como adquirir experiência de modo a satisfazer o seu desejo de uma ampla atividade. E eu continuo a insistir que esta ligação efetiva de união só pode começar a ser criada com base num jornal comum, que seja, para toda a Rússia, a única empresa regular nacional a fazer o balanço de toda a atividade nos seus aspectos mais variados, incitando dessa maneira as pessoas a seguir infatigavelmente para a frente por todos os numerosos caminhos que levam à revolução, como todos os caminhos levam a Roma. Se queremos a unificação não só em palavras, é necessário que cada círculo local dedique imediatamente, suponhamos, 1/4 das suas forças, a um trabalho ativo para a obra comum. E o jornal mostra-lhe imediatamente os contornos gerais, as proporções e o caráter da obra. Mostra-lhe quais são as lacunas que mais se notam em toda a atividade geral da Rússia. Onde é que não existe agitação, onde são débeis as ligações, quais são as engrenagens do enorme maquinismo geral que este ou aquele círculo poderia reparar ou substituir por outras melhores. Um círculo que ainda não tenha trabalhado e que não procura senão trabalho poderia começar já, não como artesão na sua pequena oficina isolada e que não conhece nem o desenvolvimento da indústria anterior a ele, nem o estado geral de determinadas formas de produção industrial, mas como colaborador de uma vasta empresa que reflete todo o impulso revolucionário geral contra a autocracia. E quanto mais perfeita for a preparação de cada engrenagem isolada, quanto mais numerosos fossem os trabalhadores isolados que participam na obra comum, tanto mais apertada seria a nossa rede e tanto menos perturbações nas nossas fileiras provocariam as inevitáveis prisões. A ligação efetiva começaria já a ser criada através da simples função de difusão do jornal. Se ele merecesse realmente tal título, isto é, se aparecesse regularmente, umas 4 vezes por mês e não uma vez por mês como as revistas volumosas.
Atualmente são raríssimas e, em todo caso, uma exceção, as relações entre as cidades sobre assuntos revolucionários. Então, essas relações se converteriam em regra e, naturalmente, assegurariam não só a difusão do jornal, mas também, o que é muito mais importante, o intercâmbio de experiência, de materiais, de forças e de recursos. Imediatamente, o trabalho de organização ganharia uma envergadura muito maior, e o êxito alcançado em uma localidade encorajaria constantemente o aperfeiçoamento do trabalho e o aproveitamento da experiência já adquirida por um camarada que atua no outro extremo do país. O trabalho local seria muito mais rico e variado do que é atualmente. As denúncias políticas e econômicas que se recolhessem por toda a Rússia alimentariam intelectualmente os operários de todas as profissões e de todos os graus de desenvolvimento, forneceriam dados e ocasião para conversas e leituras sobre os mais variados problemas, suscitados, aliás disso, pelas alusões feitas pela imprensa legal, pelas conversas em sociedade e os tímidos comunicados do governo. Cada explosão, cada manifestação seria apreciada e discutida em todos os seus aspectos em todos os confins da Rússia, fazendo surgir o desejo de não ficar para trás, de fazer melhor que os outros. Nós, socialistas, não excluímos de modo nenhum toda a emulação, toda a concorrência em geral, de preparar conscientemente o que da primeira vez se tinha feito até certo ponto espontaneamente, de aproveitar as condições favoráveis de uma determinada localidade ou de um determinado momento para modificar o plano de ataque, etc. Ao mesmo tempo, esta reanimação do trabalho local não acarretaria a desesperada tensão agônica de todas as forças, nem a mobilização de todos os homens, como sucede muitas vezes agora quando há que organizar uma manifestação ou publicar um número de um jornal local. Por um lado, a polícia tropeçaria com muito maiores dificuldades para chegar até a raiz, já que não se saberia em que localidade haveria de procurá-la. Por outro, um trabalho comum e regular ensinaria os homens a fazer concordar em cada caso concreto a força de um ataque com o estado de forças daquele ou daquele destacamento do exército. Hoje não se pensa em lugar nenhum nesta coordenação, porque 9/10 dos ataques se produzem espontaneamente, e facilitaria o transporte de um lugar para o outro, não só das publicações, mas também das forças revolucionárias. Atualmente, na maior parte dos casos, estas forças são sangradas no estreito trabalho local. Então, se teria possibilidade e ocasiões constantes de transferir um agitador ou organizador mais ou menos capo de um extremo para o outro do país, começando com uma pequena viagem para tratar de assuntos do partido e à custa do partido, os militantes habituariam-se a viver inteiramente por conta do partido, a tornar-se revolucionários profissionais, a formar-se em verdadeiros chefes políticos. E se realmente conseguíssemos que todos, ou uma maioria considerável dos comitês, grupos e círculos locais empreendessem ativamente o trabalho comum, poderíamos, no intervalo muito próximo, estar em condições de publicar um semanal que se difundisse regularmente em dezenas de milhares de exemplares por toda a Rússia. Este jornal seria uma parte de um gigantesco fole de uma forja que atiçasse cada centelha da luta de classes e da indignação do povo, convertendo-o em um grande incêndio. Em torno deste trabalho, em si muito inofensivo e muito pequeno ainda, mas regular e comum no pleno sentido da palavra, concentraria sistematicamente e instruiria o exército permanente de lutadores experientes. Sobre os escafoldes desta obra comum de organização, rapidamente veríamos subir e destacar-se, entre os nossos revolucionários, os Geliabov social-democratas, entre os nossos operários, os Bebel russos, que se poriam à cabeça do exército mobilizado e levantariam todo o povo para acabar com a indignidade e a maldição da Rússia. É com isso que precisa sonhar. É preciso sonhar. Escrevi estas palavras e assustei-me. Imaginei-me sentado no Congresso de Unificação, tendo à minha frente os redatores e colaboradores da Rabochei Dielo. E eis que se levanta o camarada Martinov e em tom ameaçador dirige-se-me. Permita-me que lhe faça uma pergunta. Tem ainda a redação autónoma o direito de sonhar sem prévio referendo dos comitês do partido?
Atrás dele levanta-se o camarada Khrushchevsky e, aprofundando filosoficamente o camarada Martinov, que há muito tempo já tinha aprofundado o camarada Plekhanov, num tom ainda mais ameaçador, continua: Eu vou ainda mais longe e pergunto se em geral um marxista tem o direito de sonhar, se não esquece que, segundo Marx, a humanidade sempre pôs perante si tarefas realizáveis e que a tática é um processo de crescimento das tarefas, que crescem com o partido. Só de pensar nestas perguntas ameaçadoras sinto calafrios e não penso senão numa coisa: onde me esconder? Tentarei esconder-me atrás de Pisarev. Há desacordos e desacordos, escrevia Pisarev sobre o desacordo entre os sonhos e a realidade. Os meus sonhos podem ultrapassar o curso natural dos acontecimentos, ou podem desviar-se para um lado onde o curso natural dos acontecimentos não pode nunca chegar. No primeiro caso, os sonhos não produzem nenhum dano e podem até apoiar e reforçar as energias do trabalhador. Em sonhos desta índole, nada existe que possa deformar ou paralisar a força do trabalho. Bem pelo contrário, se o homem estivesse completamente privado da capacidade de sonhar assim, se não esquecesse que, segundo Marx, a humanidade sempre pôs perante si tarefas realizáveis e que a tática é um processo de crescimento das tarefas que crescem com o partido. Pois bem, sonhos desta natureza infelizmente são muito raros no nosso movimento, e a culpa tem-na sobretudo os representantes da crítica legal e do seguidismo ilegal, que se gabam da sua ponderação, da sua proximidade do concreto. De que tipo de organização precisamos? Pelo que atrás se disse, o leitor pode ver que a nossa tática plano consiste em rejeitar o apelo imediato ao assalto, em exigir que se organize o assédio regular à fortaleza inimiga, ou, por outras palavras, em exigir que todos os nossos esforços tenham como objetivo reunir, organizar e mobilizar um exército regular. Quando pusemos a ridículo a Rabotcheia e Dielo por saltar do economismo aos gritos sobre a necessidade do assalto, gritos que irromperam impetuosamente em abril de 1901, no número 6 do Listock R. Dielo, este órgão atacou-nos, como era natural, acusando-nos de doutrinarismo, dizendo que não compreendíamos o dever revolucionário, que exortávamos à prudência, etc. Evidentemente, não estranhamos de modo nenhum estas acusações na boca de gente que, não tendo quaisquer princípios, se escapa com a profunda tática processo, como tão pouco estranhamos que esta acusação tenha sido repetida por Nadezhdin, que, em geral, manifesta o mais altivo desprezo pela firmeza dos princípios programáticos e táticos. Diz-se que a história não se repete, mas Nadezhdin empenha-se com todas as suas forças em repeti-la e imita zelosamente Tkachov, denegrindo o trabalho cultural revolucionário, vociferando sobre o repicar dos sinos do Veche, apregoando um ponto de vista especial de vésperas da Revolução, etc. Pelo que se vê, esquece a célebre frase que diz que, se o original de um acontecimento histórico é uma tragédia, a sua cópia não mais é do que uma farsa. A tentativa de tomada do poder, tentativa preparada pela propaganda de Tkachov e realizada pelo terror intimidativo e que realmente intimidava na sua época, era majestosa, enquanto, pelo contrário, o terror excitante deste Tkachov em pequeno plano é simplesmente ridículo. Sobretudo, é ridículo quando se completa com a ideia de organizar os operários médios. Se o Iskra, se escreve Nadezhdin, saísse da sua esfera de literatismo, veria que isto, factos como a carta de um operário publicada no número 7 do Iskra, etc., são sintomas que provam que brevemente, muito brevemente, começará o assalto, e falar agora, SIC, de uma organização cujos fios nascem de um jornal para toda a Rússia, é fomentar ideias de gabinete e trabalho de gabinete. Fixai-vos nesta confusão incrível. Por um lado, terror excitante e organização de operários médios, juntamente com a ideia de que é mais fácil concentrar-se em torno de algo mais concreto, por exemplo, em torno de jornais locais, e por outro, falar agora de uma organização para toda a Rússia significa fomentar ideias de gabinete, isto é, empregando uma linguagem mais franca e simples, agora já é tarde. E para a ampla organização de jornais locais não é tarde, respeitável ali Nadezhdin. Ao contrário, comparemos com isto o ponto de vista e a tática do Iskra. Terror excitante é uma tolice. Falar em organizar precisamente os operários médios numa ampla organização de jornais locais significa escancarar as portas ao economismo. É preciso falar de uma organização de revolucionários única para toda a Rússia, e não será tarde falar dela até ao momento em que começar o verdadeiro assalto, e não um assalto no papel. Sim, continua Nadezhdin, no que respeita à organização, a nossa situação não está longe de ser brilhante.
Sim, o Iskra tem toda a razão em dizer que o grosso das nossas forças de combate são voluntários e insurretos. Está bem que tenhamos uma noção sóbria do estado das nossas forças, mas por que esqueceis que a multidão não é de maneira nenhuma nossa e, portanto, não nos perguntará quando deve abrir as hostilidades e lançar-se no motim? Quando a própria multidão começar a atuar com a sua força destruidora espontânea, então pode envolver e desalojar o exército regular, que sempre se pensou organizar de maneira extraordinariamente sistemática, mas que não houve tempo de o fazer. Estranha lógica. Precisamente porque a multidão não é nossa, é insensato e indecente dar gritos de assalto imediato, já que o assalto é um ataque de um exército regular e não uma explosão espontânea da multidão. É precisamente porque a multidão pode envolver e desalojar o exército regular que se torna sem falta necessário que todo o nosso trabalho de organização extraordinariamente sistemática do exército regular ande à par do ascenso espontâneo, porque quanto mais conseguirmos esta organização, tão mais provável será que o exército regular não seja envolvido pela multidão, mas marche à frente dela, à sua cabeça. Nadezhdin erra-se porque imagina que este exército sistematicamente organizado ocupa-se de coisas que o afastam da multidão, enquanto na realidade ocupa-se exclusivamente de uma agitação política geral e multiforme, isto é, precisamente de um trabalho que aproxima e funde em um todo a força destruidora espontânea da multidão e a força destruidora consciente da organização de revolucionários. A verdade é que vós, senhores, lançais para o próximo as vossas próprias faltas, pois precisamente o grupo Svoboda, ao introduzir no programa o terror, exorta desse modo à criação de uma organização de terroristas, e uma tal organização distrairia efetivamente o nosso exército da sua aproximação à multidão, que infelizmente não é ainda nossa e que não nos pergunta, ou quase não nos pergunta ainda, como e quando deve abrir as hostilidades. Deixaremos passar despercebida a própria revolução, continua Nadezhdin, assustando o Iskra. Esta frase, relacionada com as que citámos mais atrás, demonstra-nos claramente o absurdo do ponto de vista especial de Vésperas da Revolução, congeminado por Svoboda. Falando sem ambiguidades, o ponto de vista especial reduz-se aqui agora, já é tarde para deliberarmos e prepararmos-nos. Mas neste caso, ó respeitável inimigo do literatismo, não lhe parece que do ponto de vista de Vésperas da Revolução seria mais adequada uma edição de 132.000 panfletos com um breve apelo a eles? Corre precisamente menos riscos de deixar passar despercebida a revolução quem, como faz o Iskra, coloca no lugar principal do seu programa, de toda a sua tática, de todo o seu trabalho de organização a agitação política entre todo o povo. As pessoas que em toda a Rússia estão ocupadas a entrançar os fios da organização que nasça de um jornal para toda a Rússia, longe de deixar passar despercebidos os acontecimentos da primavera, deram-nos, pelo contrário, a possibilidade de os prever. Tampouco deixaram passar despercebidas as manifestações descritas nos números 13 e 14 do Iskra. Pelo contrário, participaram nelas, com perfeita consciência de que era seu dever acorrer em ajuda do ascenso espontâneo da multidão, contribuindo ao mesmo tempo, através do seu jornal, para que todos os camaradas russos conheçam estas manifestações e utilizem sua experiência. E se continuarem vivos, não deixarão também passar despercebida a revolução que exigirá de nós, antes e acima de tudo, experiência em matéria de agitação, saber apoiar de maneira social-democrata, todos os protestos, saber orientar o movimento espontâneo, preservando-o dos erros dos amigos e das ciladas dos inimigos. Eis-nos chegados, pois, à última razão que nos força a insistir particularmente no plano de uma organização formada em torno de um jornal para toda a Rússia, por meio do trabalho conjunto para este jornal comum. Só uma tal organização assegurará à organização de combate social-democrata a flexibilidade indispensável, isto é, a capacidade de se adaptar imediatamente às mais variadas condições de luta, que mudam rapidamente. Saber, por um lado, evitar as batalhas em campo aberto contra um inimigo que tem uma superioridade esmagadora de forças, quando este concentra toda a sua força em um ponto, e, por outro, aproveitar a lentidão de movimentos desse inimigo para o atacar no local e no momento em que menos espera ser atacado. Seria um gravíssimo erro estruturar a organização do partido contando apenas com explosões e lutas de rua, ou só com a marcha ascendente da cinzenta luta cotidiana. Devemos sempre desenvolver nosso trabalho cotidiano e estar sempre dispostos a tudo, porque muitas vezes é quase impossível prever como alternarão os períodos de explosões com os de calma,
E mesmo que fosse possível prever isso, não se poderia aproveitar a previsão para reconstruir a organização, porque num país autocrático, essas mudanças se produzem com assombrosa rapidez, às vezes como consequência de uma incursão noturna dos janizaros tsaristas. E a própria revolução não deve ser imaginada como um ato único, como pelos vistos a imaginam os Nadedim, mas como uma rápida sucessão de explosões mais ou menos violentas, alternando com períodos de calma mais ou menos profunda. Por isso, o conteúdo fundamental das atividades da organização de nosso partido, o foco destas atividades, deve consistir em um trabalho que é possível e necessário, tanto durante o período da explosão mais violenta, quanto durante o da calma mais completa, a saber, um trabalho de agitação política unificada em toda a Rússia que lance luz sobre todos os aspectos da vida e se dirija às mais amplas massas. E este trabalho é inconcebível na Rússia atual sem um jornal para toda a Rússia e que apareça com muita frequência. A organização que se formar por si mesma em torno desse jornal, a organização de seus colaboradores, no sentido lato do termo, isto é, de todos aqueles que trabalham para ele, estará precisamente disposta a tudo, desde salvar a honra, o prestígio e a continuidade do partido nos momentos de maior depressão revolucionária, até preparar, fixar e levar à prática a insurreição armada de todo o povo. Suponhamos com efeito uma vaga de prisões total, o que é muito comum entre nós, em uma ou em várias localidades. Não havendo em todas as organizações locais um trabalho comum de forma regular, essas vagas de prisões são acompanhadas amiudadamente de uma interrupção do trabalho durante longos meses. Ao contrário, se todas tivessem um trabalho comum, bastariam no caso da maior vaga de prisões algumas semanas de trabalho de 2 ou 3 pessoas enérgicas para pôr em contato com o organismo central comum, os novos círculos de jovens, que, como é sabido, mesmo agora, brotam com extrema rapidez. E quando o trabalho comum que sofre as consequências das vagas de prisões está à vista de toda a gente, os novos círculos podem surgir e pôr-se em contato com esse organismo central comum ainda mais rapidamente. Imagine, por outro lado, uma insurreição popular. Hoje, provavelmente, todos concordarão que devemos pensar nela e nos prepararmos para ela. Mas como nos prepararmos? Terá o Comitê Central que designar agentes em todas as localidades para preparar a insurreição? Mesmo que tivéssemos um comitê central, esse CC não conseguiria absolutamente nada designando-os, dadas as condições atuais da Rússia. Pelo contrário, uma rede de agentes, que se forme por si mesma no trabalho de organização e difusão de um jornal para toda a Rússia, não teria de esperar de braços cruzados a palavra de ordem da insurreição, mas faria precisamente um trabalho regular que garantiria, em caso de insurreição, as maiores probabilidades de êxito. Precisamente este trabalho fortaleceria os laços de união tanto com as mais amplas massas obrairas quanto com todos os setores descontentes com a autocracia, o que tem tanta importância para a insurreição. Precisamente com base nesta obra, se formaria a capacidade de avaliar acertadamente a situação política geral e, por consequência, a capacidade de escolher o momento adequado para a insurreição. Precisamente este trabalho habituaria todas as organizações locais a fazerem-se eco de todos os problemas, incidentes ou eventos políticos que apaixonam toda a Rússia, a responderem a estes eventos da maneira mais enérgica, mais uniforme e mais conveniente possível. E, no fundo, a insurreição é a resposta mais enérgica, mais uniforme e mais conveniente de todo o povo. Portanto, apenas vendo agora o que dizem os russos, é possível concluir que o plano de um jornal político para toda a Rússia está muito longe de ser um plano de fabricantes de doutrinas que passam o tempo em conferências em gabinetes, como pareceu a pessoas que pouco meditaram nele. É o plano mais prático para começar a qualquer momento e em qualquer cidade a preparar-se para a insurreição, sem esquecer de jeito nenhum o trabalho normal de todos os dias.